A reunião ministerial do dia 22 de março de 2020 teve várias implicações. A primeira, a saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Depois, a saída do então ministro da Educação, Abraham Weintraub. E a partir de agora, o que se coloca em pauta, depois da saída desses dois ministros, é a privatização do Banco do Brasil, trazida naquela reunião do dia 22 de março, pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Esta, na minha concepção, é a principal fala daquela fatídica reunião, e neste vídeo aqui eu quero trazer uma visão lateral de um assunto que não tem sido muito colocado na mídia, mas, ao meu ver, é o ponto principal dessa reunião. Então, logo após a vinheta, a gente já começa. That's all right. That's all right. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro, eu sou um professor de administração e de economia que aqui neste canal sempre traz vídeos relacionados a mercado financeiro, empresas e gestão. Você pode se inscrever aqui no canal, você pode curtir esse vídeo, deixar um comentário e todas as vezes que você fizer isso, você vai ajudar a expansão, a que este conteúdo chegue a mais pessoas, como é o objetivo do canal. A privatização de uma certa empresa pública, ela pode ser positiva. E neste vídeo eu quero dizer quando ela não é e quando ela é positiva. E para isso eu vou dar outros exemplos. O primeiro exemplo que eu quero dar de uma privatização positiva é o caso da telefonia. Lá no governo Fernando Henrique, a gente teve a privatização da telefonia fixa e depois móvel também, quando outras empresas passaram a poder ofertar o serviço para além das públicas, né? Aqui no Paraná tínhamos a Telepar e depois tínhamos a TIM, BR Telecom, GVT, enfim, tivemos outras empresas que entraram para fornecer esse serviço. Isso foi positivo, por quê? Porque aumentou o número de oferta para aquele serviço e tornou o serviço de telefonia mais acessível. Hoje você consegue perceber que todas as pessoas têm um celular, todas as pessoas têm, se quiserem, podem ter um telefone fixo, porque isto é acessível. Não era acessível quando era uma reserva de mercado pública, né? Quando só o ente público podia prestar esse serviço. Então a gente tinha um péssimo serviço e não tinha acesso a todo mundo. Você pode me dizer, mas a TIM, a Vivo, a Claro, a Oi, enfim, todas essas empresas têm uma série de problemas, prestam serviços ruins. Você pode me dizer isso, mas você só pode me dizer isso porque tem uma oferta muito grande. Então este é um caso em que, de fato, houve um ganho, né? Quer dizer, você tirou o monopólio estatal e passou a não ter monopólio por conta de uma série de empresas, né? Diversas empresas passaram a ofertar. Um exemplo de setor que precisa ter mais concorrência, ou seja, que precisa ter menos reserva de mercado, é o setor das comunicações televisivas, né? Então, as comunicações a partir de televisões, né, as redes de televisões que nós temos no Brasil, elas são concessões federais. E aí a gente tem um pouquíssimo número de concessões, né? As principais, você já sabe, Globo, Record, SBT, Band, Bandeirantes, né? A Rádio e TV Bandeirantes. Então são concessões, rádio e TV são concessões no Brasil e isso acaba criando um gargalo, né? Você tem menos ofertas de serviços de comunicação do que deveria, né? A gente poderia ter no mínimo mais o dobro de emissoras de TV e a gente consegue absorver. O Brasil é um país de 210 milhões de habitantes, né? Então esta é uma concessão muito restrita. Não são empresas públicas, são empresas privadas, mas uma concessão muito restrita que poderiam ser fomentadas, né? Essa é uma concessão federal e poderia ser fomentadas a partir de abertura, né, para novas concessões. E aí tem um caso, agora sim, que é uma empresa pública
de comunicação, a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, que faz a Voz do Brasil, faz outros programas. Esta é uma empresa que não presta nenhum serviço, ela não agrega nenhum valor dentro da estrutura de comunicação que a gente tem hoje. Ela não traz nada novo, ela não entrega nada novo. Esta é uma clara empresa que foi criada, acho que, se eu não me engano, eu acredito que não estou enganado, mas se eu não me engano, durante o governo dos governos do Partido dos Trabalhadores, do PT, e acabou depois sendo mantida, né, pelos demais governos, governo Temer e agora o governo Bolsonaro, porque ali é um cabide de emprego, como a gente costuma dizer na linguagem popular, né? Ali é uma estrutura estatal que serve somente para que os políticos que estejam no grupo que governa o Estado, no período em que governam o Estado, para eles alocarem ali os apadrinhados políticos e, com isso, conquistarem capital político, né, para a manutenção dos seus projetos de poder. A Empresa Brasileira de Comunicação tem pouco a agregar para o mercado de comunicação. Ela poderia, né, trabalhar com temas não hegemônicos, dado que é uma empresa estatal, ela poderia trabalhar fazendo divulgação de assuntos que são pouco divulgados, fomentando a arte, a cultura, o cinema brasileiro, uma série de coisas que não acontece nos moldes atuais. Ela acaba servindo como propaganda, né, para os grupos políticos que estiverem a serviço do Estado, que estiverem dominando o Estado num certo, né, governando o Estado num certo momento. Muito bem. Então, dois exemplos, né, ao contrário. A telefonia eu estou classificando como positivo a privatização, porque você teve, de fato, um ganho. E outro exemplo negativo, quando o Estado domina um certo mercado, no caso das concessões de televisões, e até com a sua própria televisão, a sua Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, que este é um mercado de pouca competição, e aí o serviço prestado não é lá dos melhores, né? Você tem uma baixa concorrência, pouca chance de expansão dessas iniciativas aí na área de comunicação. Tudo bem. Qual que é o raciocínio que vigora no Brasil desde a redemocratização a partir do fim do regime autoritário, né, do regime ditatorial, aí, da ditadura militar, que vigorou até a metade dos anos 80. O que foi substituído? Foi substituído por um modelo que a gente vai chamar de neoliberal. Por que neoliberal? O neo aí de novo e liberal porque a ideia é ser liberal ainda lá do Adam Smith, né, do século XVIII. E o que vai dizer? Vai dizer da década de 70 para cá, e aí é neoliberal, porque é da década de 70 para cá, franceses e ingleses patrocinam esse raciocínio que vai dizer assim, olha, a gente precisa ter o mercado se organizando da maneira como ele achar melhor, e o Estado sendo o menor possível para atender às questões de segurança e às questões de direito. É para isso que o Estado serve. Ele tem que manter a propriedade privada, e para isso ele pode usar força, quer dizer, uma pessoa não pode ser assaltada, uma pessoa não pode ser roubada, uma pessoa não pode ser, seus bens não podem ser tomados, e o Estado tem que garantir que isso não aconteça, né? Então, questões de segurança e também questões de direito, né? Quer dizer, a manutenção aí da estrutura de direito, da estrutura de justiça, vamos dizer assim, né? Então, em linhas bem gerais, o Estado pode prender e o Estado tem que garantir que a propriedade privada não seja protegida, digamos assim, né? Essa que é a ideia neoliberal, e o restante todas as demais discussões, elas serão discutidas dentro de uma lógica de mercado. Claro que isso às vezes é mais acentuado e menos acentuado. Fernando Collor era um neoliberal mais acentuado. Fernando Henrique Cardoso e Lula eram menos acentuados, mas também estavam aí sob o regime neoliberal. A presidente Dilma parecia ainda menos neoliberal, mas ainda sob o guarda-chuva do neoliberalismo. Aí o presidente Temer aumenta um pouquinho mais esse neoliberalismo, quer dizer, é o neoliberalismo em todos, mas com mais ou menos intensidade. O presidente Temer um pouco mais de intensidade, não tanto, e aí, atualmente, o presidente Bolsonaro e o grupo que
governa o Brasil nesse momento, mais neoliberal. Então, este pensamento ele vai ganhando forma, né, vai ganhando força nos governos brasileiros pós-ditadura militar e com mais ou menos intensidade de acordo com o signatário da presidência da República, né? Então, no neoliberalismo, o que você acaba permitindo? Permitindo que as pessoas que já têm dinheiro se coloquem. E quando elas se colocam, a população ela nunca tem condições de se apresentar, né? O discurso, a comunicação, as aspirações políticas, a organização social é sempre de acordo com quem já tem o poder econômico, porque quando você vai para a lógica de mercado, o que a lógica de mercado diz? Quem pode mais chora menos, quem pode mais tem mais condição de ser preponderante na manutenção do seu projeto político. Então, aí sai uma outra discussão que é a do capitalismo financeiro, né? Então, o neoliberalismo patrocinou o capitalismo financeiro, porque se você tem poder econômico, esse poder econômico se torna poder político, você pode selecionar quem são os representantes, entre aspas, da população, e aí esses representantes vão dar conta do projeto político dos capitalistas financeiros. Então é por isso que a gente pode dizer que Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, para dizer só dos presidentes depois do regime militar, a gente pode dizer que todos esses são presidentes sob o espectro, né? sobre a dimensão, sobre a base estabelecida pelo neoliberalismo. O que acontece nesses casos, né? Você até tem nuances assim. Então você viu lá o mensalão, onde o mensalão era um fluxo de recursos, né? Do sistema financeiro, principalmente, para a manutenção de um projeto político. Depois você tem o petrolão, que é um outro fluxo de recursos do sistema financeiro para a manutenção de um certo projeto político, e aí a gente vai tendo outros, né? O presidente Temer teve alguns, o presidente Bolsonaro ainda não teve, mas daqui a pouquinho a gente provavelmente vai ver, como viu no caso do presidente Fernando Henrique, né? Para a manutenção da reeleição, no caso do Collor, enfim, você sempre tem um fluxo de recursos do mercado financeiro, a gente pode até dizer, para a manutenção de um certo projeto de poder, né? Então é o fluxo financeiro que acaba servindo. E aí você pode dizer, mas na Lava Jato não apareceu nenhum banco, né? E aí apareceram bancos, mas rapidamente eles deixaram o noticiário, porque eu só estou colocando o banco aqui como o topo da lista, né, do capitalismo financeiro, né? Assim, a instituição capitalista financeira por excelência, mas você podia imaginar que quando uma pessoa vende um carro hoje no Brasil, ela não está interessada no carro, ela está interessada no financiamento, porque é o financiamento que vai permitir o maior lucro. Quando uma pessoa vende um móvel, né, essas lojas de imóveis, ela não está interessada no móvel, ela está interessada no financiamento, porque é o financiamento que vai permitir o maior dos lucros, né? Então eu estou falando do capitalismo financeiro de uma maneira geral, o que vale no Brasil é vender dinheiro. Então perceba, nessa modificação, né, quer dizer, o mercado vai se organizar e o Estado ele deve se preocupar com questões de justiça e de segurança, basicamente, e nisso, né, então ele tem que ser a menor intervenção possível e o resto a gente vai se virar. Mas nesse resto que a gente vai se virar, quem estão aí são as pessoas que já têm mais poder econômico e aí conseguem fazer o seu poder econômico se tornar, né, um poder político e, portanto, social, e aí há uma manutenção da desigualdade, há uma manutenção da população de maneira geral, né, pobres e classe média colocados à margem, né, das discussões. Você também vai ver isso na hora que você vai selecionar os seus candidatos, né, tanto para o poder legislativo quanto para o poder executivo. Você não seleciona os seus candidatos, né? Você vota naqueles candidatos que são dispostos para você. E eles são dispostos para você pelos políticos, né? Que são a classe política que dominam os partidos políticos. E esses partidos políticos são financiados, muitas vezes, né? Na maioria das vezes,
pelo capital financeiro, vindo de diversas maneiras, né? Por diversos caminhos. Essa rede intrínseca ela é bem complexa, a gente pode até um dia explorar mais sobre isso, né? Então, você tem uma falsa sensação que você está escolhendo entre o Haddad e o Bolsonaro, ou entre a Dilma e o Aécio, ou entre, sei lá, Serra e Lula, mas você sempre tem uma dualidade, né? Você está entre o A e o B. Você não escolhe quem serão A e B, você só escolhe se você gosta mais de A ou de B, e aí a nossa política acaba sendo uma política muito de personalidades, né? As pessoas gostam do Temer, elas gostam do Lula, elas gostam do Bolsonaro, elas gostam... Por quê? Porque a gente acaba ficando personalizado, a gente vota na pessoa, a gente não vota num certo projeto de político, numa certa ideia ética, né? A gente não vota, ética aqui não no sentido moral, né? Que fica mais popular no noticiário, ética aqui no sentido de qual é a ética, sobre que maneira a gente deve viver e conviver. Porque, então, o que se sobressai são elementos, né? São aí os garotos propaganda, digamos assim, de um ou de outro grupo político, mas que no final das contas são patrocinados pelo capital financeiro. É muito comum, e a gente viu isso aí nas últimas várias eleições. Quando eu falo últimas, eu não estou dizendo da eleição última agora, é das várias últimas, bancos e empresas, o capitalismo financeiro financiando os dois candidatos, né? Então, tanto faz quem ganhar, a gente está sempre aí. Por exemplo, no caso dos bancos, não é incomum que você saiba já que tanto faz o Brasil está subindo ou o Brasil está descendo, os bancos sempre são muito lucrativos. E quando eu falo subindo e descendo, eu estou falando sobre PIB, né? O Brasil tem um PIB maior ou um PIB menor e o banco está sempre lucrando mais, né? Ele está sempre crescendo, por quê? Porque a lógica é neoliberal. Então veja, quando que privatizar um banco é bom? Quando você aumenta a concorrência, quando você aumenta a oferta de serviço, isso se reverte para a população e, junto, se for possível, você consegue impedir que a estrutura empresarial, organizacional, estatal sirva somente para a manutenção de projetos políticos. Quando você tem a junção dessas duas coisas, né, você melhora a oferta de serviços públicos e impede que as empresas públicas sirvam apenas para a manutenção de projetos políticos ou de benesses políticas, show de bola. Quando nenhuma dessas duas coisas é verdade, a privatização não vale a pena. Então, quando você não vai aumentar a concorrência, não vale a pena privatizar, porque você não vai aumentar o volume de serviço, de oferta de produtos no mercado. Veja, a gente nunca vai conseguir fugir do capitalismo, nunca, pelo menos assim, enquanto a gente estiver vivo, né, você e eu que estou gravando e você que está assistindo esse vídeo, o capitalismo vai sempre ser o regime político e econômico que a gente vai viver sob, né? A gente sempre vai viver sob o capitalismo, isso é impossível de mudar. Então, se é assim, vamos tentar pelo menos melhorar essa relação. Então, a relação de concorrência parece gerar uma melhora do serviço, uma melhora nos preços, nas condições praticadas, o acesso à população, e aí eu dei o exemplo lá da telefonia. Muito bem. Então, quando a gente não tem a melhora na competitividade, isso não é uma coisa interessante. E quando você tem a manutenção do benefício dessa estrutura organizacional para um certo grupo. E aí, por isso que as privatizações, por exemplo, de rodovias, elas são tão problemáticas. No caso, especialmente do Paraná, né, você tem até um ex-governador, o governador Beto Richa, envolvidíssimo, né, preso, indiciado, enfim, nesse tipo de escândalo, porque você faz a obra normalmente com dinheiro público, né, faz a obra da rodovia, concede aquela rodovia a um grupo econômico, e esse grupo fica lá tirando dinheiro da população sem de fato melhorar o serviço, né? Sem de fato ter uma melhora sensível do serviço, os preços acabam ficando muito caros, encarece o frete, encarece uma série de coisas. Então este é um tipo de privatização muito mal vista no caso brasileiro, porque ela é as duas coisas, né? Ela não melhora a competitividade e piora, né? Piora a questão de manutenção do poder de um certo grupo político, porque sai dentro da estrutura
do Estado, né, da manutenção da rodovia, então ali pode servir para cargos públicos, você sai dali, mas passa a ser só para um grupo privado, digamos, um grupo que acaba podendo extorquir, essa palavra mesmo, né, extorquir a população com serviços de péssima qualidade, né? Então, eu acho que aí já ficam bem apresentadas as bases, né? A gente deve querer que as privatizações ocorram, quando elas ocorrerem, para melhorar a competitividade, para melhorar o volume de competidores, e não o contrário. E a gente deve buscar que as empresas brasileiras, as empresas da federação, principalmente, elas não sejam apenas empresas que tragam malefícios. Quando elas trazem benefícios, legal, mas quando elas trazem malefícios, aí a gente vai querer fugir desse tipo de empresa, né? Então, eu vou te mostrar esse quadro aqui, por exemplo, é a composição do Banco do Brasil, falando especificamente do caso do Banco do Brasil, né? Ele 50% das ações do Banco do Brasil são da União, são do Brasil, são da Federação, 24% são de investidores brasileiros, isso aqui a fonte é o Banco do Brasil e essa arte é do UOL Economia, e o capital estrangeiro 25,2%. Né? Então, brasileiros e estrangeiros dividem aí cada um quarto do Banco do Brasil e outros 2/4 da União Federal. Então, você já tem um certo, digamos assim, uma certa, entre aspas, né, privatização do Banco do Brasil, você já tem. E essa privatização, a única coisa que falta aqui é o outro lado, né? Mas o Banco do Brasil é uma estrutura capitalista do nosso capitalismo financeiro que gera resultado para a União, né? E para esses acionistas. Você já tem o Banco do Brasil gerando lucro para as partes, né? Então você já tem ali uma certa amálgama entre o Estado brasileiro com a parte dele, do Banco do Brasil, e o mercado que se equilibram e formam uma instituição ali, que é uma instituição mista, né? Até o nome técnico é esse, mista. É um bom mundo, porque não é nem só público e não é nem só privado. A Copel, aqui no caso paranaense também, né? A Companhia de Energia Elétrica aqui do estado do Paraná, também é uma empresa mista, mais ou menos nesses moldes, e que também acaba tendo bons resultados. Isso gera bons resultados para os investidores e também gera um bom serviço. No caso da Copel eu posso dizer isso, no caso do Banco do Brasil eu posso dizer menos, mas ainda assim é melhor, né? Porque o Banco do Brasil vai ter, como você pode ver aí, né, uma série de agências, né, 4,4 mil agências, o segundo lugar, né, o Bradesco tem 4,5 mil agências, então o Banco do Brasil está onde outros bancos não estão. O Banco do Brasil continua servindo de escape, né, de escoamento, de financiamento para agricultores, para empresas, né? Você pode ter uma série de críticas, eu concordo, mas agora, por exemplo, na crise que a gente está vivendo, crise econômica que a gente está vivendo e que foi aumentada pelo coronavírus, os bancos, de maneira geral, receberam repasses do governo, mas não colocaram no mercado, né? Então, se você não tem estruturas como a Caixa, como o Banco do Brasil, você não pode nem influenciar isso do ponto de vista de governo. Veja, não estou falando de Estado, estou falando do ponto de vista do governo. Você quer que tenha empréstimos, né, para estimular a economia a partir de um banco, uma parte dele estatal, como é o caso do Banco do Brasil, você consegue preponderar isso. Nos bancos que são puramente privados, como é o caso do Itaú, do Bradesco, do Santander, você não tem a ação, né? Você não tem a agência do poder político, do executivo, do governo propriamente dito, para falar, não, você tem que emprestar. Você não tem esse tipo de ação, né? Tudo bem. E aí, mais uma outra coisa, ainda no caso do Banco do Brasil, que não vai rolar, é porque o Banco do Brasil acaba sendo, se for privatizado, vai ser privatizado por quem? Vai ser privatizado para quem, né? Não por quem, mas para quem? Quem vai comprar vai ser ou o Itaú, ou o Bradesco, ou o Santander, na maior parte das vezes, né? Quando teve lá
a venda do HSBC, quem incorporou foi o Bradesco. Quando teve a Unibanco deixando de existir, quem foi lá e comprou foi o Itaú. E se o Banco do Brasil, porventura, vier a deixar de existir, quem provavelmente vai acabar incorporando esse banco às suas estruturas vai ser ou o Itaú ou o Bradesco, né? Ou quem sabe o Santander. É muito difícil que venha um agente externo porque os bancos brasileiros eles dominam a estrutura de fiscalização, né, banco, que está aí mais bem representada pelo Bacen, mas ela é uma estrutura maior. Então eles já dominam isso e seria muito difícil que fosse privatizado o Banco do Brasil para outro banco que não sejam estes, né? E mesmo que fosse, digamos, o banco do ministro da Economia Paulo Guedes, né, o BTG, digamos que o BTG vai lá e compra e se torna o controlador do Banco do Brasil. Mesmo assim você não aumentaria muito, você não aumenta a competição nesse setor, então a gente tem aí um problema de difícil resolução, né? Aumentar a concorrência para que as pessoas não paguem taxa, para que as pessoas não tenham que comprar ainda, né, título de capitalização, para que os empréstimos que elas busquem nos bancos sejam com taxas minimamente possíveis, né? Então essas questões elas são super importantes aqui para a avaliação de se vale a pena ou não comercializar o Banco do Brasil, né? Vale a pena comercializar não, né? Privatizar o Banco do Brasil não vale a pena porque ele não se enquadra. Então a gente percebe que essa máxima do neoliberalismo ela precisa do nosso lado pessoas pobres e de classe média, ela precisa ser melhor entendida, porque senão fica só o poder político e o poder econômico trocando entre si e a gente sempre à margem. A gente precisa ter algum tipo de participação, a gente vai precisar mudar o sistema político em algum momento, né? O Brasil vai chegar nessa consciência, não é agora, para mudar o sistema político para a gente conseguir ter a representatividade e essas discussões ficarem mais fáceis. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado aí, eu trouxe um tema um pouquinho diferente em relação ao canal, né? Eu espero que, se você gostou, deixa o joinha, se não gostou, deixa o joinha para baixo aí, tanto faz. A gente falou de neoliberalismo, a gente falou de privatização, a gente falou de Estado, de governo, de uma série de questões que são distantes, né, do público de maneira geral, fica todo mundo só no WhatsApp, no Facebook, ouvindo isso de maneira grotesca. Eu espero que esse vídeo contribua. Deixe os seus comentários, nem que for para xingar, não tem problema, né, não tem problema. Eu espero você nos próximos vídeos. Um grande abraço, até lá. Tchau.